Boa tarde, aqui é o pastor Raul Nogueira e eu estou realmente com um tema assim bem interessante. Ah, Jó não acreditava em Deus. Jó não acreditava que ele teria uma vida após a morte. O que você acha dessa afirmação que eu acabei de fazer? Bem, ah, eu não costumo muitas vezes ouvir algum vídeo, algum tipo de informação e perder meu tempo tentando de alguma forma defender o evangelho, explicar alguma coisa. Mas dessa vez eu fiquei muito indignado. E, e é algo assim que eu realmente não consigo entender o que acontece com certas pessoas. Parece, no meu entendimento, que algumas pessoas são instrumentos de Satanás, que tentam usar certas afirmações para provar que Deus não existe, para provar que certos personagens da Bíblia não criam em certas coisas. Mas quando eles fazem esse tipo de afirmação, eles fazem esse tipo de afirmação sem base nenhuma bíblica. Ou seja, eles não apresentam para nós, vamos dizer assim, uma base bem forte para o argumento que eles estão colocando. Eu recebi um vídeo recentemente que me deixou um pouco assim atordoado e pasmo, porque a pessoa que, e eu vou colocar para vocês ouvirem, a pessoa que fala a respeito de Jó e fala a respeito de Salomão, declara que eles eram nihilistas. Oh, não se espante. Que é nihilismo? Eu vou colocar algumas definições para você, para que você possa entender o que é niilismo. E o que eu percebi é que essa pessoa que falou usou esse termo, mas ela mesma, eu acho que ela nunca estudou direitinho, nem realmente o que é niilismo, e muito menos as duas passagens que ela citou, uma de Eclesiastes e outra de Jó. Bom, quando eu falo alguma coisa, eu tenho que mostrar provas. E o que eu percebi, o que ela fez, é que ela citou textos fora do contexto. E quando eu uso texto fora do contexto, é óbvio que eu vou atingir somente aquelas pessoas, e é uma grande parcela, infelizmente, da população e até de alguns que se dizem cristãos, ou até mesmo cristãos sem muita base, para que a fé dessas pessoas sejam abaladas e para aquele que é ateu ou crê em qualquer outra religião possa dizer assim, realmente a Bíblia está errada, né? Ó, esse personagem realmente, ó, os dois não criam em Deus, eles realmente não criam de verdade. Bem, o que seria niilismo? E só um detalhe, Nietzsche ele abraçou o niilismo, ok? Reinventou o niilismo e no final da vida cometeu suicídio. Interessante filosofia essa. Vamos lá a definição. Entre outras coisas, você não se prende a nada. Leva uma vida negando todos os princípios religiosos, éticos, morais e políticos. É a plena falta de convicção. Ou seja, um nihilista é alguém que não se prende a nada. A palavra nihil significa nada, ok? Então, uma definição é redução ao nada, aniquilamento, não existência. Um ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais, tipo Deus, Jesus, vida eterna, ressurreição, etc., são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência do homem. Como eu disse, a palavra nihil vem do latim nada e é então uma ideologia que atinge diversas classes do mundo contemporâneo.
É uma corrente filosófica que acredita no vazio e o seu conceito é fundamentado na subjetividade do nosso viver diário. Nietzsche reinventou o conceito nihilista. Seria aquele que acredita em valores que não se confirmam na realidade e quem não deixa de viver o agora em favor de uma suposta vida futura, ou seja, é quem deixa de viver o hoje com os olhos no futuro, apenas olhando para um possível paraíso cristão ou até uma sociedade ideal anarquista, isso dentro do conceito dele. Por isso que ele declara: Deus está morto, ok? Bom, tem todo um trabalho que ele fala por trás disso aí, porque ele vai desconstruindo todo e qualquer conceito a respeito de Deus e da sua influência no nosso mundo, inclusive. E, finalmente, niilismo, segundo essa ideologia, discerne o real do irreal. Nós existimos de fato na realidade. Seria a falta de objetivo no existir. Seria a falta do objetivo no existir. Ok? Então Nietzsche não aceita uma moral que não foi criada por si mesmo, e sim que foi revelada de um ser que ele diz não existe. E é diferente do existencialismo, que pode até ter conceitos, não é? Mas o existencialismo ele faz algumas perguntas, tipo, ele vai questionar por que e para que da vida e o que é o homem, coisa desse tipo. Bem, eu coloquei isso aqui, não é uma colocação muito, vamos assim, profunda, apenas para vocês terem uma ideia. E eu vou ligar aqui agora e vocês vão ver uma pessoa falando a respeito de Jó e falando a respeito de Salomão. E eu quero que você preste bem atenção e olha o tipo de manipulação, porque se eu falo alguma coisa e aquela pessoa que está ouvindo não tem base bíblica nenhuma, ela simplesmente vai crer que isso é verdade. Preste atenção. Contradições sobre a morte na Bíblia. No livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia hebraica, a gente encontra um pouco de niilismo. Assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Completamente nihilista. No livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, a gente encontra também: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Muito nihilista. Como que o Jó e o Salomão, que acreditavam em Deus, que acreditavam que tinham alma e espírito, pensavam essas coisas? Como que eles pensavam que não existia nada depois da morte, que eles iam dormir para sempre? Isso é uma prova de que eles estavam envolvidos com várias religiões daquela época, Babilônia, Egito, e a religião deles foi toda deformada. A Bíblia hebraica tem livros que ninguém sabe quem foi o escritor. Pode ter sido até de outra religião. Ok. Bem, isso está colocado, é público, então não há nenhum problema com respeito a ela estar falando. Ela tem todo o direito de falar, ela tem todo o direito de expressar o seu pensamento. Acontece que os dois versículos, ou os versículos que foram apresentados tanto em Jó quanto em Eclesiastes, se você realmente for ler, existe todo um contexto por trás disso. E quando ela afirma que é nihilista, ou seja, não existe Deus, não existe moral, não existe nada. E Jó, pelo que ele escreveu, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em ressurreição, não acreditava em nada. Será que isso é verdade? Se ela tivesse dado um passeio, e isso demonstra que ela nunca leu a Bíblia, ok? Ela ouviu cantar um galo, mas não sabe aonde. Se você puder, pega o livro de Jó, capítulo 19, e leia a partir do versículo 25. Claro, tem outras porções que ele afirma isso, inclusive no final. Mas
a, aquilo que ela afirma, dando a entender que Jó realmente, olha, o texto que ele escreveu demonstra realmente que ele não cria no Deus verdadeiro, ele nem cria na ressurreição, ele não cria em nada, ok? Ele era niilista. Vejamos se isso é verdade. Capítulo 19, versículo 25. Olha o que Jó fala, e eu gostaria que essa moça ouvisse, que esse vídeo chegasse até ela. Porque eu sei, isso é Jó falando, porque eu sei que o meu Redentor vive. Uau! Uau! E por fim se levantará sobre a terra. Uau! Jesus Cristo veio ao mundo e ressuscitou. E ele, inclusive, voltará. Nós, como cristãos, estamos aguardando o arrebatamento. Ele vem retirar a igreja e depois volta no final da grande tribulação, 7 anos depois, ok? E vem e volta de maneira visível. Olha mais o que ele fala. Será que Jó acredita na ressurreição? Vamos ver? Depois, revestido este meu corpo da minha pele, significa o quê? Que Jó morreu. Jó está dizendo, olha, eu morri, mas vai ter um momento em que o meu corpo vai ser revestido da minha pele, em minha carne verei a Deus. Isso é ressurreição. E mais, não é só isso. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Que coisa maravilhosa, não é? Quando você examina as Escrituras e tem muitas e muitas porções que Jó fala a respeito de Deus. Mas se eu pego um texto fora do contexto e eu posso manipular, como ela fez, e passar uma ideia de que a Bíblia é errada. Ela fez a afirmação que as Escrituras hebraicas foram cheias de erro. Ela nunca ouviu falar, eu acho que, das escrituras que foram encontradas lá no Mar Morto. Mas, olha o final, quando depois que está encerrando tudo, nosso amigo Jó diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Ué, mas ele não crê em Deus, como é que respondeu o Senhor? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, diz Jó, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Essa moça também não conhece. Ela precisa conhecer esse Deus. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem, eu não vou nem perder tempo com Eclesiastes, é só vocês examinarem no finalzinho e vocês vão ver o que Salomão escreve, inclusive para os jovens, tudo aquilo, como é que ele encerra Eclesiastes. Queridos, esse vídeo que eu fiz agora é só para que você, crente no Senhor Jesus, e você que eventualmente está buscando, quem sabe, será que realmente Deus existe ou não? Cuidado, cuidado com os manipuladores, aqueles que não conhecem nada, porque essa palavra, ela é inspirada, e ela foi realmente inspirada por Deus a homens que mantiveram seus estilos, e escreveram exatamente aquilo que Deus queria. E mais, tudo que foi escrito está se cumprindo literalmente. Literalmente. Normalmente nas quartas-feiras eu estou dando, pelo menos por enquanto, porque quando termina eu mudo para outro assunto, mas estou falando sobre escatologia. E nós expusemos o livro de Daniel,
E quantas coisas se cumpriram já, literalmente, e outras estão se cumprindo. E agora nós estamos já explorando, expondo o livro de Apocalipse. E as coisas realmente estão se cumprindo. Então, querido, Jesus é real, Deus é real, você só tem uma única vida, e a palavra do Senhor diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Mas Jesus fala para você, se você ainda não tem certeza da sua salvação. Jesus fala bem claro: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixa bem claro: eu sou o caminho único. Eu sou a verdade, fora dele é mentira. E eu sou a vida, fora dele é morte. E ele faz aquela afirmação que eu quero retomar: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Diferente do que os nihilistas possam pensar, eu não vivo no futuro, vivo aqui e agora, mas sabendo que eu vou ter um futuro. Eu vivo aqui agora mediante o mover de Deus na minha vida. Isso há 41 anos. 41 anos. E eu sei que o meu Redentor vive e que um dia a minha carne vai ser coberta pela minha pele, glorificada, e eu estarei na presença do meu Deus e o verei com meus próprios olhos, como diz Jó. Que Deus abençoe e um bom final de dia, se você está realmente nos acompanhando à noite, ou de dia, ou de manhã, não importa. Qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo, que seja realmente um tempo excelente para você e que você possa pensar a respeito que você só tem uma única vida e quando ela findar, aonde você estará. Que Deus os abençoe.